Minha refeição foi interrompida por uma ligação estranha. E então, o mundo inteiro desabou. Uma voz sem emoção do outro lado da linha informou que meus pais haviam morrido em um acidente de trânsito. O bocado de arroz ficou preso na minha garganta. Eu estava sentado sozinho em frente ao altar dos meus pais, sem saber que por trás daquela morte cruel, havia toda uma conspiração. Uma força suprema queria silenciá-los para esconder uma verdade horrível. E assim, aos 18 anos, perdi as pessoas que me amavam para sempre. Mergulhei na dor, lembrando-me das humilhações que havia suportado. Para me tornar mais forte, para descobrir a verdade, dediquei-me a treinar e estudar como um louco. Depois, entrei na faculdade de Direito e me tornei um promotor. Mas o destino parece gostar de brincar com as pessoas. O choque aos 18 anos me transformou em alguém que ansiava por destruir tudo o que era podre, para vingar meus pais. Meu objetivo atual, um poderoso deputado, amado pelo povo. Mas eu não desisti. Não muito tempo depois, consegui levá-lo para a sala de interrogatório. Deputado J.S. Obi. Contei a ele todos os seus crimes. Mas, naquele momento, os capangas de T.S. Obi agiram. Eles prenderam a única testemunha que poderia incriminá-lo. Ao saber, corri imediatamente para encontrá-lo. No caminho, recebi um vídeo ameaçador de J.S. Obi. A raiva explodiu dentro de mim. Corri para o prédio onde a testemunha estava detida. Quando cheguei, o assassino estava no telhado. Ele até zombou de mim. Ataquei, derrubando alguns dos capangas de T.S. Obi. E então, foi a vez do assassino. Nós dois nos lançamos um contra o outro. Consegui imobilizá-lo no chão, mas ele reverteu a situação, me levantou e me jogou com força no chão. Ele me socou repetidamente no rosto. Naquele momento, eu não tinha mais forças para resistir. O assassino me ergueu e me deixou cair. As memórias voltaram. Quando abri os olhos eu ainda estava no telhado. O tempo parecia ter parado. Ao meu lado, uma garota vestida de vermelho apareceu. Perguntei se eu já havia morrido. A garota confirmou, mas eu disse que ainda sentia dor. Ela disse que, como eu estava morto, não sentiria mais dor. Então ela me mostrou minha vida novamente. Os dias de bullying na escola, meus pais morrendo, eu tentei me tornar forte. Eu treinei, estudei, entrei na faculdade de Direito e me tornei promotor. A garota de vermelho me perguntou: se você pudesse viver de novo, você conseguiria levar J.S. Obi à justiça? Eu respondi: se eu pudesse viver de novo, é o que eu teria que fazer. A garota queria que eu a ajudasse a mostrar a J.S. Obi o que era o inferno. Ela salvaria minha vida, contanto que eu cumprisse minha promessa. De repente, o tempo retrocedeu. Quando abri os olhos, eu estava de volta à loja de conveniência, onde eu trabalhava no ensino médio. Meu amigo me chamou para pagar, me ajudando a me acalmar. Eu ainda não conseguia acreditar no que via. Corri para o banheiro, olhando para meu rosto jovem. Nenhuma gota de sangue. Eu realmente tinha voltado à vida. Naquele momento, lembrei-me das palavras da garota de vermelho: você tem que colocar J.S. Obi na cadeia. De repente lembrei-me de algo importante, e corri apressadamente para casa. Diante da porta, as memórias dos meus pais voltaram. Quando eles estavam vivos, estavam sempre ocupados cuidando da família, raramente ao meu lado. Isso me tornou uma criança rebelde. Antes de partirem, eles me disseram para comer e ir trabalhar. Mas eu não comi. Em vez disso, fui à loja de conveniência comer macarrão instantâneo. E foi então que recebi aquela ligação fatídica. O destino realmente sabe provocar. Eu estava sentado sozinho em frente às fotos deles, com o filho com quem eles estavam sempre preocupados. Em casa, vi o bilhete que minha mãe deixou. Ela me disse para reaquecer a comida. Ela se desculpou por não ter podido estar mais ao meu lado. Sentei-me e devorei a última refeição que minha mãe havia preparado para mim. Minhas lágrimas não paravam de cair. Eu me arrependi profundamente do que havia feito. As memórias me invadiram, fazendo-me correr para dentro de casa. Abri a porta ansiosamente. Era isso que eu mais esperava ao renascer. Mas a casa estava vazia. Chamei meus pais, mas ninguém respondeu. Caí no chão em desespero. Naquele exato momento minha mãe saiu. Ryu, você terminou o trabalho? Emocionado, apressei-me para abraçar minha mãe. Então meu pai saiu, e eu também o abracei. Eles ficaram surpresos com minha atitude estranha naquele dia. A partir de então, todos os dias eu me despedia dos meus pais quando iam trabalhar. Eu até abria a porta para eles. Vendo meu comportamento estranho, meu pai perguntou se eu pretendia raspar a cabeça e me tornar monge. Eu não respondi, apenas sorri e os abracei. Eu observei suas silhuetas se afastarem, meu coração transbordando de felicidade. Finalmente, não estava mais sozinho. Mesmo sem saber se era um sonho ou realidade, sabia o que precisava fazer agora: preparar tudo muito bem para que as tragédias anteriores não se repetissem. Todas as manhãs depois de comer, eu começava a correr para treinar. Na escola, eu prestava atenção às aulas.
Já fazia 15 anos desde a última vez que peguei um livro. Depois da escola, eu comia e revisava a matéria. Estudar demais me fazia cochilar na aula. Sonhei que meus pais eram atropelados por um carro. Aquele sonho me lembrou que o dia seguinte era 18 de maio, o dia da morte dos meus pais. Naquela noite, sugeri aos meus pais que ficassem em casa por um dia. Eles não concordaram com este pedido irracional. Então, naquela noite, esperei no portão da empresa para buscá-los. No caminho de volta, a família ria e conversava alegremente. Eu até saí para protegê-los. Naquele exato momento, um carro louco avançou. Ao ver isso, corri imediatamente para protegê-los. Mas o carro apenas passou. Pensei que tudo havia terminado, mas de repente outro carro avançou. Eu rapidamente empurrei meus pais para o outro lado e caí. O carro bateu numa lixeira e depois nos meus pais. O desfecho não mudou. Eu ainda estava sozinho, perdido neste mundo. Caí no chão e chorei descontroladamente. Eu me culpei por não ter conseguido protegê-los. Mas de repente, ouvi suas vozes me chamando de trás do carro. Corri para ver o que havia acontecido. Felizmente, eles só tiveram ferimentos leves. A polícia rapidamente chegou ao local. Eu queria saber quem causou o acidente. Fiquei chocado ao ver que era Jang Seok-kyu, filho do deputado Jo Tae-seob. Finalmente, tudo ficou claro. A razão pela qual eu não encontrei o culpado do acidente na vida anterior foi porque Tae-seob escondeu os registros do caso de seu filho. Eu odiava não poder prender Seok-kyu naquele momento. Depois de salvar meus pais, voltei a trabalhar na loja de conveniência. Naquele momento, um sujeito entrou, jogou dinheiro na mesa e me zombou repetidamente. Era Yang Yin, o valentão que sempre me intimidava no ensino médio. O pai de Yang Yin era o chefe de polícia, por isso ele era muito arrogante. Quando Jiang Yin e eu estávamos prestes a brigar, Han Mi interveio. Depois, Han Mi expulsou Jiang Yin. Antes de ir, ela ainda zombou de mim. No dia seguinte, fui chamado à secretaria. O diretor estava muito feliz porque desta vez eu havia tirado o primeiro lugar no exame. Voltando à loja de conveniência, desta vez outro colega de classe veio me procurar. Ela era Kim Gyu-hee, que sempre foi a melhor da academia. Gyu-hee me perguntou como eu consegui superá-la desta vez. Eu apenas sorri levemente e não disse nada. Gyu-hee terminou de falar e virou-se para sair. Mas eu perguntei a Gyu-hee se sua saúde estava bem ultimamente. Gyu-hee não se importou e foi embora. Depois, outro gangster entrou e jogou um pedaço de papel na mesa. Ele pediu para comprar remédio. Eu joguei de volta e disse que não tinha o suficiente. O cara caiu na gargalhada. Ouvi dizer que você mudou. Não pensei que fosse verdade. Ele me apressou para trazer o remédio. Mas eu não me importei. Então ele me desafiou para sair. Ele levou seus comparsas e me levou ao parque. Ele ia me atacar, mas eu agarrei sua mão. Soquei seu rosto algumas vezes, mas de repente fui atacado por trás. O sujeito ia me chutar, mas eu contra-ataquei imediatamente, fazendo cair no chão com dor. Os outros 3 avançaram. Eu derrotei todos. Depois de lidar com eles, voltei para casa e disse aos meus pais que queria prestar vestibular para a Universidade da Coreia. Meus pais acharam que eu estava brincando, mas eu apresentei meu boletim de notas com o primeiro lugar. Depois de ler, eles não puderam acreditar. 3 meses depois, fui para a aula. Vendo as luzes da sala piscando constantemente, lembrei-me de que hoje poderia ser o dia em que Kim Gyu-hee sofreria um acidente. Corri imediatamente para encontrá-la, e a vi inconsciente na chuva. Apressei-me em levá-la ao hospital. Quando Gyu-hee acordou, lembrei-a de cuidar de sua saúde. Mas Gyu-hee me disse para não me preocupar com os problemas dos outros. Ela se recusou a me dizer seus sentimentos. Peguei um frasco de pílulas para dormir e derramei todas na cama do hospital. Disse que, embora ela fosse grata aos seus pais adotivos, não deveria se destruir daquele jeito. Seus pais não iriam querer isso. Eu a aconselhei a não retribuir a gratidão deles de uma forma tão distorcida. O que seus pais queriam era que ela pensasse em si mesma. Só então, Gyu-hee percebeu, então eu saí. De repente lembrei-me das memórias da vida anterior. Gyu-hee havia tomado uma overdose de pílulas para dormir. Embora eu tivesse sido admitido na faculdade de Direito, nunca mais a encontrei. Não importa se ela foi para a escola ou para o trabalho. Depois de pensar cuidadosamente, decidi mudar o destino de Gyu-hee. Fui ao banheiro e acidentalmente ouvi o plano de Jiang Yin e seus comparsas. Eles planejavam colocar pílulas para dormir no vinho de Han Mi naquela noite. Entrei calmamente na sala. Naquele momento, eles também saíram. Ao me ver, Jiang Yin ficou ali zombando. Naquela noite, fui à boate onde eles haviam marcado. Assim que abri a porta, vi Yang Yin filmando Han Mi secretamente. Ao me ver, Yang Yin jogou uma garrafa de vinho em minha direção. Eu desviei calmamente. Depois, usei um cabide para trancar a porta. E a batalha de 1 contra 4 começou. Os 4 não eram páreos para mim. Um deles tentou rastejar para fora, mas eu o agarrei pela cabeça e o puxei para dentro. Fechei a porta.
Os gritos ecoaram novamente. Depois consegui salvar Han-mi, sentei-me em uma cadeira esperando que ela acordasse. Quando Han-mi acordou, ela perguntou em voz alta o que havia acontecido. Eu não disse nada, apenas dei a ela o telefone para ela mesma ver. Depois, todos foram levados para a delegacia de polícia. O chefe de polícia era o pai de Yang-in. O homem gordo admitiu que foi ele quem colocou as pílulas na bebida de Han-mi. O chefe de polícia imediatamente disse que seu filho não sabia de nada. Depois, ele me culpou por agredir seu filho. Enquanto ele estava distorcendo a verdade, o pai de Han-mi, Kim Seok-hun, entrou. Seok-hun lentamente tirou o relógio e deu um forte tapa no rosto de Yang-in. Quando cheguei à porta, perguntei-me por que Kim Seok-hun tinha apenas um filho. Quando eu estava prestes a sair, Han-mi me chamou de volta e me convidou para jantar. A princípio eu ia recusar, mas estava com fome. Para evitar constrangimento, Han-mi disse que só queria me convidar para agradecer. Aproximei meu rosto do de Han-mi, fazendo-a ficar envergonhada. Eu não queria ir com ela por causa do cheiro de cigarro nela. Depois, eu me virei e fui embora, deixando Han-mi ali sozinha, confusa e sentindo o cheiro de fumaça em seu corpo novamente. No dia seguinte encontrei Gil-hee novamente na loja de conveniência. Gil-hee havia escrito coisas que me ajudariam a me preparar para o vestibular. Ela me entregou. Ela esperava que eu considerasse isso como seu agradecimento. Durante o tempo de preparação para o exame, continuei a correr todas as manhãs. Depois, eu revisava a matéria com Gil-hee. Han-mi não tinha tempo para me encontrar sozinha, então ela só podia ficar de lado observando. Eu me esforcei para estudar muito todos os dias, mas parecia que eu havia envelhecido, então não conseguia absorver todo esse conhecimento. Finalmente, o dia do vestibular chegou. Concentre-me para terminar a prova, depois voltei para casa para verificar o resultado. Meus pais também estavam preocupados acompanhando as notícias sobre o exame. Enquanto eu verificava as respostas, ouvi acidentalmente meus pais conversando sobre pegar dinheiro emprestado. Pensei que talvez eu tivesse que trabalhar mais. No dia seguinte, todos na sala entregaram os resultados do exame ao professor. Ao sair da sala, encontrei a professora particular. Ela me perguntou o que eu planejava fazer depois do exame. Eu disse que queria encontrar um trabalho de meio período para ganhar dinheiro e ajudar meus pais. A professora então me encaminhou ao escritório do irmão dela para organizar documentos. O irmão dela era Kang Min-seok. Em minhas memórias, Min-seok era um advogado muito famoso. Depois, comecei meu trabalho. Em uma reunião do escritório de advocacia, ouvi acidentalmente sobre um caso familiar. Este caso já durava 5 anos. Por isso, eu coletei documentos para ajudar o advogado Kang a encerrar o caso rapidamente. Os documentos que coletei conquistaram com sucesso o reconhecimento do advogado Kang e de todos. Depois, Min-seok foi recompensado com 1 milhão de won pelo advogado Kang. Eu estava precisando muito de dinheiro, então fiquei muito feliz e grato ao advogado Kang. Quando voltei para casa, meus pais e eu vimos o resultado do vestibular. Eu fui aprovado na faculdade de Direito. Meus pais ficaram extremamente felizes. Eu também me postei em frente à escola familiar e reencontrei o professor que tanto admirava. Ninguém conseguiu responder à primeira pergunta do professor, mas levantei a mão com confiança e respondi corretamente. Todos os alunos na sala de aula me admiravam. Todos queriam ser meus amigos. Entre eles estava Lee Min-soo, uma pessoa extremamente confiante e descarada. Min-soo disse que só eu era bom o suficiente para brincar com ele. Depois, Min-soo me puxou. Enquanto caminhávamos, encontramos uma garota sendo perseguida por uma senhora idosa. A senhora confundiu Min-soo com seu marido devido ao seu rosto envelhecido. Depois, nós 3 caminhamos juntos. Min-soo flertou com a garota repetidamente, mas falhou. Antes que Min-soo pudesse se apresentar, a garota encontrou uma desculpa para ir embora. Depois, quando fui à festa de calouros, conheci Choi Kang-jin. Na vida anterior, Choi Kang-jin era um promotor lixo. O presidente do conselho estudantil era Jang Il-hyun, meu superior que sempre me atrapalhava. A Il-hyun estava no palco dizendo que os promotores devem proteger a justiça. Isso me deu náuseas. Assim que saí, fui flagrado por Min-soo. Min-soo disse que, em vez de ouvir aquelas pessoas se gabarem, deveríamos ir a um bar tomar algumas cervejas. Enquanto Min-soo e eu estávamos bebendo cerveja, acidentalmente vimos a garota da manhã. Ela estava discutindo com um cliente que secretamente tirava fotos de mulheres, depois que Min-soo a ajudou a pegá-lo. Nós 3 bebemos cerveja juntos. Naquele momento, Min-soo flertou com ela repetidamente, mas a garota só prestou atenção em mim. Ela disse que seu nome era Kim Hee. Hee disse que seu nome era muito parecido com o meu. Eles certamente tinham muitos pontos em comum. Hee disse que desta vez ela me convidaria. Aceitei alegremente. Enquanto eu comia, eu continuava a olhar fixamente para Hee. Isso a deixou muito envergonhada. Eu disse que Hee parecia muito familiar. Hee também achou que eu parecia muito familiar. Hee e eu trabalhamos muito bem juntos. Nós 3 bebemos muito, o que me deixou bêbado.
Enquanto caminhava para casa sozinho, de repente senti que alguém estava me seguindo. Virei-me e vi um rosto familiar. Essa pessoa era o assassino que me jogou do telhado na vida anterior. Quando o vi, fiquei muito zangado. Corri para atacá-lo, mas ele conseguiu desviar. Meus socos eram muito leves. Embora eu o golpeasse, ele não se feriu. Ele disse que eu ainda era um péssimo lutador como antes. Então, desta vez, eu perdi novamente. Ele me levantou facilmente e me jogou da ponte. Quando eu estava prestes a ser atropelado por um carro, de repente acordei. Acontece que tudo não passava de um sonho. Mas era também a minha maior obsessão. Para superar o medo, na manhã seguinte fui procurar Sanjay, a pessoa que me treinou na vida anterior. Quando cheguei, pedi uma luta com Sanjay. Lutei um pouco e perdi de forma humilhante. Sanjay percebeu meu talento, então ele me aceitou novamente como discípulo. Quando cheguei à escola, vi Ria me esperando. Ela me entregou uma caixa de comida que ela mesma fez. Isso poderia ser amor? Assim que entrei na sala, peguei para comer. Dei uma mordida e minha expressão mudou. Pensei que talvez meu paladar estivesse com problemas. Um menino tentou pegar um pedaço, mas eu o impedi. Rapidamente o escondi. Não vi Jiu-Ri na escola, então fui procurá-la. Jiu-Ri disse que a empresa de seu pai havia falido e a casa deles havia sido leiloada. Além disso, o pai dela ficou doente e precisou ser hospitalizado. Embora ela tenha recebido uma bolsa de estudos, ela só foi suficiente para pagar as contas do hospital do pai. Por isso, Jiu-Ri decidiu abandonar os estudos e ir trabalhar. Finalmente, entendi por que Jiu-Ri não continuou a faculdade na vida anterior. Decidi encontrar uma maneira de ajudar Jiu-Ri. No dia seguinte fui ao tribunal para assistir a um leilão de imóveis. Enquanto assistia, de repente vi um homem chamado Woo Yong-soo. Eu parecia ter ouvido esse nome em algum lugar. Yong-soo havia vencido 5 leilões consecutivos por apartamentos com metade do preço de mercado. Pensei que se pudesse lucrar comprando esses apartamentos baratos, teria dinheiro suficiente para comprar de volta a casa de Gil-vi e até mesmo para lidar com J.E.Seob. Vendo Yong-soo vencer a licitação e ir embora, perguntei-me se havia algum segredo para vencer leilões. Voltei a treinar com Sanjay. Saúde, educação, dinheiro, decidi não perder nada. Saí da escola e corri para o tribunal. Desta vez, Yong-soo ganhou a licitação por 3 apartamentos. Por que ele faria isso quando o mercado estava ruim? Então, fui investigar por conta própria. Descobri que os apartamentos que Yong-soo comprou eram todos no subsolo. Depois de analisar tudo, fiquei ainda mais confuso. O que este lugar tinha de diferente dos outros? Para responder a pergunta, fui encontrar Yong-soo. Perguntei por que Yong-soo comprou aqueles apartamentos, mas Yong-soo disse que se ele me contasse, eu nunca ganharia dinheiro. Além disso, por que ele me contaria seus segredos de negócios? Mas eu era muito sincero. Então, Yong-soo sugeriu que eu olhasse o mapa. Depois de uma noite de pesquisa, encontrei a resposta. Eram os únicos terrenos que não haviam aumentado de preço. Preço baixo, fácil de comprar. Além disso, tinham alto potencial para se tornar uma área de redesenvolvimento. Eu queria que Yong-soo me ensinasse. Yong-soo percebeu meu talento, então me deu um teste. Yong-soo então me levou a uma casa que ele havia leiloado. Yong-soo me disse para entregar os avisos de despejo aos moradores do prédio, fazendo-os se mudar em um mês e mantendo os custos de mudança o mais baixo possível. Eu completei a tarefa muito rapidamente. Yong-soo me elogiou. Ele me perguntou como eu tinha feito. Eu disse que tive sorte, pois a mulher que morava lá precisava entrar com pedido de falência, e eu me ofereci para ajudá-la gratuitamente, em troca de ela se mudar dentro de um mês. Yong-soo disse que eles só se importavam com os resultados, mas que da próxima vez não seria tão simples. É assim que o mercado imobiliário funciona. Depois que Yong-soo terminou de falar, ele decidiu me aceitar como aluno. Enquanto eles se preparavam para sair, eu disse que queria vencer a licitação por uma casa. Perguntei a Yong-soo se havia alguma maneira de prever o preço no leilão. Então, fui procurar o advogado Kang e disse que queria comprar um apartamento que estava sendo leiloado. Eu queria ajudar minha amiga, mas não era conveniente que eu fizesse isso pessoalmente, então pedi ao advogado Kang. O advogado Kang concordou alegremente. O dia do leilão chegou, e eu esperei ansiosamente. Depois de saber que minha proposta havia vencido, fiquei muito feliz. Naquela noite, encontrei Yong-soo. Yong-soo me perguntou quanto dinheiro eu queria ganhar. Apontei para o telefone, carro e imóveis. Yong-soo perguntou: "Você quer dizer que quer ter toda a Cheonha na palma da sua mão?" Minha ambição era realmente muito grande. Naquele momento, Tae-seob estava interessado nos imóveis de Yong-soo. Tae-seob imediatamente enviou seus subordinados para resolver a situação. Naquele momento, Jiu-ri havia voltado para a escola. Quando Jiu-ri me encontrou pela primeira vez, ela agradeceu. Acontece que Jiu-ri havia ido perguntar ao advogado Kang. Jiu-ri estava muito grata a mim. Ela disse que certamente me retribuiria mais tarde. Depois, um amigo veio conhecê-la.
Ele perguntou se ela era Gyu Hee, a pessoa que alcançou a pontuação máxima e ficou em primeiro lugar em todo o país. Ele se apresentou como presidente do Grêmio Estudantil. Quando ele estava prestes a apertar a mão de Gyu Hee, Min-soo chegou e quebrou o clima estranho. O rosto envelhecido de Min-soo impedia Gyu Hee de ser natural. Todos os dias, eu dava aulas particulares para Han-mi para ajudá-la a refazer o exame. Eu disse que Han-mi havia melhorado muito. Han me disse que certamente entraria na Universidade da Coreia. Eu encorajei Han-mi de que ela certamente conseguiria. Depois, Han-mi foi levada para ver o pai dela. Ele lhe deu o dinheiro da faculdade e disse para ela não o envolver em coisas como da última vez. Assim que Han-mi saiu da sala, ela encontrou o filho de seu pai. Acontece que Han-mi era apenas uma filha ilegítima, por isso todos na família a desprezavam. O irmão dela ia levantar a mão para bater, mas ela o agarrou e torceu seu braço. De repente o pai dela saiu e deu um tapa no rosto dela. Ele também obrigou Han-mi a pedir desculpas ao filho dele. Ela não teve outra escolha. Depois, Han-mi me convidou para beber e desabafar sua tristeza. Han-mi me contou todas as suas preocupações e sua identidade. Eu já suspeitava dessa relação antes. A verdade era exatamente como eu pensava. Achei Han-mi muito lamentável, mas só pude olhá-la com compaixão. No dia seguinte encontrei Choi Kang-jin novamente. Kang-jin me levou para encontrar Lee Hyun. Eles queriam me convidar para participar do clube secreto da Faculdade de Direito. Eu aceitei alegremente porque eles eram todos do pessoal de Tae-seob. Enquanto conversávamos, ouvi Lee Hyun dizer que eles queriam eliminar Yong-soo. O objetivo deles era tomar todos os imóveis de Yong-soo. Eles queriam usá-los para o projeto de redesenvolvimento urbano de Tae-seob. Naquele momento, Yong-soo estava bebendo no túmulo da esposa. Marquei um encontro com Yong-soo e contei a ele o que havia ouvido. Aconselhei Yong-soo a vender todos os imóveis que possuía o mais rápido possível. Depois de ouvir minha explicação, Yong-soo entendeu e concordou em vender os imóveis. Anteriormente, eu havia salvado a vida de meus amigos. Desta vez, vim aqui para salvar a vida de Yong-soo. Yong-soo estava muito grato a mim. No caminho de volta lembrei-me por que Yong-soo parecia tão familiar. Na vida anterior, eu havia visto notícias de que Yong-soo havia pulado de um prédio para se suicidar depois de perder todos os seus bens. Mas nesta vida, eu salvei Yong-soo. Na manhã seguinte, Yong-soo transferiu todas as propriedades. Quando os capangas de Tae-seob souberam da notícia, ficaram muito zangados. Eles imediatamente relataram a Tae-seob. Mas Tae-seob não ficou zangado. Tae-seob não acreditava que tudo fosse apenas uma coincidência. Naquela noite, fui beber com Yong-soo. Yong-soo disse que hoje era seu aniversário. Depois, Yong-soo me elogiou por ter uma visão mais ampla que a dele. Yong-soo esperava que minhas habilidades fossem usadas para o bem. Depois, Yong-soo me deu todo o dinheiro que ele havia conseguido com a venda dos imóveis. Fiquei surpreso e envergonhado. Mas Yong-soo me disse para guardar o dinheiro e ir recuperar Cheonha. Guardei o dinheiro e continuei a beber com Yong-soo. No dia seguinte, Tae-seob veio à minha escola para discursar. Gyu Hee me convidou para ir com ela. Quando chegamos ao auditório e nos sentamos, Tae-seob também apareceu. Descobri que um funcionário estava seguindo Tae-seob. Era a garota de vermelho que me ajudou a renascer. Lembrei-me do que ela disse no telhado. Se eu me aproximasse de Tae-seob, poderia encontrá-la novamente. Acidentalmente vi a garota de vermelho, e fiquei muito surpreso. Acontece que ela era assistente de Tae-seob. O nome dela era Han Ji-hyun. Assim que saí, lembrei-me da minha promessa a Ji-hyun. Aproximei-me de Ji-hyun e disse que certamente cumpriria minha promessa. Minhas palavras inesperadas deixaram Ji-hyun confusa. Ji-hyun me olhou com uma expressão de dúvida e depois se virou e foi embora. Naquela noite, eu estava na ponte, duvidando de Ji-hyun. Ji-hyun era claramente do lado de Tae-seob, mas por que ela queria que eu derrubasse? Depois de pensar um pouco, percebi de repente que Ji-hyun poderia morrer antes de mim. Depois, fui ao bar encontrar Hye e Min-soo. Todos conversavam alegremente, sem saber que alguém os observava do outro lado. Depois que coloquei Min-soo bêbado em um táxi e voltei, não a encontrei. Então, tive que ir procurar Hye. Quando cheguei, vi o cara sentado na mesa oposta observando Hye. Corri para impedi-lo. No bar, eu já o tinha achado suspeito. Não esperava que ele seguisse Hye até aqui. Depois, ele e eu brigamos. Mas depois de um tempo, não conseguimos decidir quem venceu. Depois, ele e eu ouvimos Hye perguntar o que estávamos fazendo. Hye chamou esse cara de gerente Park. Acontece que esse cara era quem o pai de Hye havia enviado para protegê-la. Tudo foi um mal-entendido. Finalmente lembrei quem era Hye. Hye era a única filha de Kim Chan-sung, presidente do grupo Cheonha. Na vida anterior, após a morte de Kim Chan-sung, a primeira vez que Hye apareceu foi no funeral de seu pai.
Na manhã seguinte, enquanto corria, pensei que o grupo Cheonha era o fundo secreto de Tai Seob. Mas Ria não gostava de Tai Seob. Eu tinha certeza de que Ria estaria do meu lado. Depois que o pai de Ria a investigou, ele descobriu que ela estava muito próxima de mim ultimamente. Meus pais eram trabalhadores, mas minhas notas aumentaram do final da lista para o topo. Depois, entrei na faculdade de Direito da Universidade da Coreia. Embora eu tivesse apenas 20 anos, já era um oponente formidável para o gerente Park. Ao ouvir isso, ele ficou muito interessado em mim. Quando se falava em mim, Ria ficava muito feliz. Ria disse que eu era muito bonito, tinha boa personalidade e era bom nos estudos. Inesperadamente eu também era muito bom de briga, mas Ria disse que eu não era o tipo de pessoa que ela gostava. Mesmo que Ria tenha dito isso, quando ela foi para a escola e me viu íntimo de Gil-hee, ela ficou com raiva e foi embora. Depois, Min-soo chegou e trouxe um amigo da sua faculdade de medicina. Este se chamava Moon Sang-hwan. Min-soo apresentou Sung-hwan com confiança, dizendo que ele era um gênio como ele. Min-soo disse que Sung-hwan havia abandonado a faculdade porque queria mudar o mundo. Ele havia desenvolvido um aplicativo chamado Haha Talk. Fiquei muito surpreso ao lembrar que a pessoa à minha frente era Moon Sang-hwan. Sang-hwan havia desenvolvido uma plataforma que mudaria o mundo. Mas, depois que Sung-hwan perdeu a ação de propriedade para Cheonha Telecom, ele de repente foi para o exterior para estudar. Sung-hwan disse que estava sem dinheiro, então se inscreveu no programa de apoio a startups da Cheonha Telecom. O diretor da Cheonha, Kim, entrou em contato com Sung-hwan e queria se encontrar com ele. Mas eu me senti muito confuso. Claramente, aquele software pertencia a Cheonha Telecom na vida anterior, mas por que quem o procurava era, pesquisei online, o diretor Kim. Depois de ver o rosto do diretor Kim, lembrei que ele era a pessoa que Tai Seob havia infiltrado no grupo Cheonha. Na vida anterior, ele enganou Sung-hwan para entregar o projeto à Cheonha Telecom. Depois, ele se apropriou de todos os benefícios de Sung-hwan. Eu o prendi pelo crime de vender informações de telecomunicações para o exterior. Desta vez, decidi que o faria ir embora mais cedo. Fui imediatamente ao grupo de Lee Hyun, enquanto eles estavam sentados conversando. E Lee Hyun reclamou que não havia recebido nenhum caso grande desde que começou a trabalhar. Essa era a razão pela qual ele não conseguia se desenvolver. Enquanto eu caminhava pela rua, pensei que certamente prepararia um grande caso para a Lee Hyun. Um momento depois, encontrei Ria e lhe entreguei o projeto Haha Talk, para que ela pudesse entregá-lo ao pai. Ria era uma estudante de TI, então quando viu o projeto imediatamente disse que o software certamente seria um grande sucesso. Nesse momento, o diretor Kim levou o projeto Haha Talk para Tai Seob analisar. O diretor Kim disse a Tai Seob para fazer este projeto, pois ele certamente ajudaria a carreira política de Tai Seob. Naquela noite, depois do jantar, Ria mostrou o projeto Haha Talk ao pai. Ela apresentou seu colega mais velho como o desenvolvedor da plataforma. Ele se inscreveu no concurso de apoio a jovens empreendedores da empresa. Mas o diretor Kim havia solicitado um encontro privado com ele. Isso deixou Kim Chan-sung um pouco desconfiado. O diretor Kim havia organizado tudo. Ele havia instruído seus subordinados a preparar a equipe jurídica. Ele os instruiu a registrar a patente assim que obtivessem a fonte de Sung-hwan. O diretor Kim então se encontrou com Sung-hwan e o elogiou por criar uma plataforma tão excelente. O diretor Kim achava que a forma de trabalhar da Cheonha estava muito desatualizada. O diretor Kim pensou que o grupo Cheonha não conseguiria entender uma plataforma tão nova. O diretor Kim disse que apenas a Cheonha Telecom poderia ajudar Sung-hwan. O diretor Kim prometeu que garantiria o capital de investimento para Sung-hwan. Em troca, Sung-hwan teria que compartilhar o processo de desenvolvimento do Haha Talk. Quando Sung-hwan e o diretor Kim terminaram de conversar, eu e Min-soo também aparecemos. Acontece que eu já havia mencionado Sung-hwan antes. Eu havia aconselhado Sung-hwan a ter cuidado com o diretor Kim. Por isso Sung-hwan secretamente levou um dispositivo de gravação e gravou toda a conversa. Eu disse que o próximo passo de Sung-hwan era completar este projeto o mais rápido possível. Quanto ao registro da patente, Min-soo e eu cuidaríamos disso. Depois, fui a um escritório de advocacia e entreguei o projeto ao advogado, dizendo que queria registrar a patente. Quando o advogado ouviu que isso estava relacionado a Cheonha Telecommunications, ele imediatamente informou o diretor Kim. O diretor Kim pensou que tudo estava em suas mãos, então ele riu com autoconfiança. Mas, na verdade, eu o deixei saber da notícia propositalmente. Min-soo disse que eu era muito astuto, então seria melhor se eu me alistasse no exército. Mas eu disse que nunca mais me alistaria. Dito isso, percebi que não havia me alistado nesta vida. Droga! Eu teria que voltar para aquele lugar infernal. Naquele momento, o presidente Kim marcou um encontro com Tai Seob para conversar. Ele disse que Ria havia lhe mostrado um projeto de um veterano que ela conhecia. Além disso, ela disse que este projeto certamente mudaria o mundo. Tai Seob fingiu não saber de nada, e depois elogiou Ria por sua visão.
Mas o presidente disse que achava algo muito estranho. Ele não entendia por que o diretor Kim havia marcado um encontro com o programador por conta própria, sem informá-lo sobre o projeto. Ele havia pensado que a pessoa que o deputado J. Seob havia apresentado seria leal, mas talvez não fosse o caso. Nesse momento fui encontrar Il Hyun. Entreguei a Il Hyun provas dos crimes do diretor Kim. Uma pessoa de um grupo tão grande violou os direitos de propriedade intelectual. Este caso certamente atrairia a atenção da mídia. Depois que Il Hyun leu, ele correu para investigar. Antes de ir, Il Hyun não esqueceu de me mandar um beijo. Quando Il Hyun chegou ao escritório do promotor, ele imediatamente relatou ao seu superior que cuidaria do caso. Seu superior era Kim Seok-hun. Seok-hun imediatamente ligou para Tae Seob.